Os redemoinhos, rodamoinhos, remoinhos, torvelinhos, redemoinhos de poeira, pés de vento ou diabos de poeira são ventos em espiral formados pela convecção do ar em dias quentes, sem ventos e de muito sol. Ocorrem quando o solo se aquece em determinado ponto, transferindo esse calor à porção de ar que está parada logo acima dele. Quando atinge uma determinada temperatura, esse ar sofre rápida elevação, subindo em espiral e cria um mini centro de baixa pressão. Devido ao princípio da conservação do momento angular, esse redemoinho ganha velocidade e acaba levantando a poeira do solo, fazendo com que um funil de sujeira seja visível. Ele pode apresentar desde alguns centímetros até muitos metros de altura. Há também outro tipo de redemoinho, quando o solo se aquece em determinado ponto e o vento fraco vindo de uma direção se encontra com a corrente de ar acima do ponto superaquecido. Esse vento tende a ganhar velocidade, girar e empurrar o turbilhão para a direção que ele estaria. Também há os redemoinhos mais comuns que se formam quando a corrente de vento é parada por uma parede de canto, criando uma corrente ascendente de vento giratória. Frequentemente esse fenômeno é confundido com um tornado, que ao contrário dos tornados, os redemoinhos de poeira somente se formam em dias de nuvens, sob muito sol e calor e uma baixa umidade do ar. Além disso, a velocidade dos ventos desse fenômeno raramente ultrapassa os 100 km por hora, podendo causar apenas pequenos estragos, tais como destelhamentos leves. Os redemoinhos são caracterizados pelo movimento de uma massa de ar em torno de um epicentro com velocidade pequena, sendo em geral em torno de 50 km e diâmetro de 10, 20, 100 ou até 200 metros. A velocidade implica diretamente sobre o diâmetro de cada um. Sua origem é semelhante ao que permite o desenvolvimento de furacões, tornados ou ciclones. O território brasileiro tem observado com muita frequência este tipo de fenômeno natural. Na verdade, o redemoinho tem capacidade de sugar um objeto de pequeno porte com muita naturalidade, ao desprender do ar a partir de uma baixa pressão, fazendo subir. O fenômeno do redemoinho tem relação direta com o encontro entre duas massas de ar em sentido de giro oposto e caracterizadas normalmente pela diferença de temperatura. Uma é aquecida enquanto a outra é fria. Os redemoinhos podem ocorrer em diferentes locais. Em mar aberto, em solo terrestre, não existe uma regra específica, mas é possível fazer uma previsão de onde vai surgir. Em geral, este fenômeno ocorre em áreas tropicais, em virtude do calor intenso que interfere na temperatura dos oceanos. Uma das figuras relacionadas ao redemoinho é a do Saci Pererê, por dizer a lenda de origem portuguesa do século XVIII que em todo redemoinho existe um saci. Diz a lenda que sempre que um redemoinho surge, o saci pode aparecer e acaba fazendo uma traquinagem, fazendo desaparecer algum objeto, escondendo em algum lugar, entre outras travessuras. Antigamente, ao se avistar esse fenômeno, as pessoas acreditavam que seria rastro do caminhar do Saci Pererê, ou mesmo que seria o diabo vagando pelos campos. Havia até uma crença de que se alguém entrasse no meio do redemoinho com uma garrafa e uma peneira, conseguiria prender o saci ou o diabo. Na verdade, o que acontecia é que ao entrar no meio do redemoinho, a pessoa pode interromper a corrente de convecção que alimenta o sistema e o redemoinho simplesmente desaparece. São em locais como estes, terrenos baldios, campos abertos, lavouras ou até mesmo na rua da sua casa onde os redemoinhos aparecem, principalmente nesta época do ano, onde durante o dia o que predomina é o calor, propício para a formação dos redemoinhos. As imagens são de Rafael Campos, Alexandre Scheffler para a redação do Balanço Geral.